que está o problema é por causa do regime. É por isso. Por causa do regime. É por isso. Enquanto não eliminarmos a corrupção. Porque não há criação de emprego. Não vão. Se você dizer, se pronunciar, amanhã vão mandar a Cernica ali, vão o papel. É só fora ver na concorrer para entrar na PRN. Sabe, não se justifica. Dubai não tem nada. Condições climáticas, não tem recursos. Nós estamos 100 vezes avançados em recursos do que Dubai. Mas veja Dubai e veja o estado, como é que está em Moçambique. Jovem no nosso país, nós ainda somos escravos. Você que é jovem que vive no país chamado Moçambique, eu digo literalmente, você ainda é escravo. Você ainda é escravo. Vamos a concorrer. As vagas sempre são anunciadas, ele concorre, vai para a entrevista, passa, mas já devia assim. Passou, mas não tem vaga. Passou, mas não tem vaga. Somos uma juventude de pessoas frustrados, decepcionados. Isto acontece. É um país que literalmente certas pessoas têm acesso e os outros não têm. Como por exemplo, existem filhos de ministros que vivem bem, gozam e fazem, desfazem nesse país e não fazem nada. Mas um jeito como eu, tenta falar alguma coisa que não preste. Amanhã vão mandar a Cernica ali, vão coisa. Os jovens que existem nesse país são jovens que não têm líderes. A liderança desse país não está a olhar para o futuro da juventude, porque não há criação de emprego. Não, se você dizer, se pronunciar, não há empresas para, como é que chama? Para sustentar a estabilidade do poder destes jovens que se formam, que dão o seu máximo para dar o melhor nesse país. Vale a pena viver fora do país do que no seu próprio país, porque no seu próprio país você ainda continua a ser escravizado. O filho do nosso presidente está com um carro de luxo, mas ele não tem. Você vai perguntar, trabalhou onde para ter isso? Mas você não pode dizer isso, porque ele é um jovem que pertence a um certo grupo dos intocáveis. E nós que não temos nem advogado, não temos nem jurista, se você dizer, se pronunciar, vamos seguir. Aconteceu com aqueles jovens também que foram presos na campanha, que estavam a manifestar, na manifestação. Foram presos. Estou a falar que os jovens do nosso país, nós ainda somos escravos. Devemos aceitar isso. Você que é jovem que vive num país chamado Moçambique, eu digo literalmente, você ainda é escravo. Passou do chibalo para o papel. É só fora ver na concorrer para entrar na PRN. Sabe-se que na PRN, para se entrar, existe um certo esquema que já foi lá elaborado e alguns deles já foram desmantelados. E eu como jovem vou querer concorrer lá e vou entrar de qualquer maneira. Se você não faz parte do esquema, você não vai para lá nenhum lugar nenhum. Mas se você for ver, vamos ver, Moçambique está dividido. Alguns que estão no sul têm algum privilégio, mas os que jovem que está lá no norte, lá aqueles dinâmicos popular, aqueles, se calhar às vezes eles nem sabem que existem essas pessoas lá. Bem disse o falecido Azaghal, quando ele sempre frisava este ponto que as vagas anunciadas já têm dono. Isto porque o empregador máximo é o aparelho do Estado. As pessoas que concorrem, aquelas vagas que eles concorrem para entrarem, há um processo burocrático, mas se você tiver dinheiro, é família de alguém, não é preciso de processo burocrático. Terminou a formação, estão te encaixar e acabou. Mas para aquele que não tem família, para aquele que não tem um conhecido, não tem, como se diz o ditado popular, vulgo costas quentes, esta pessoa literalmente vai concorrer até cansar. Eu conheço pessoas que já terminaram formação há anos, já estão 5 anos a concorrerem. As vagas sempre são anunciadas, ele concorre, vai para a entrevista, passa, mas já devia assim, passou, mas não tem vaga. Agora, por que mandaram passar esta pessoa enquanto sabendo que não tem vaga? A duvida que admitiu e não tem vaga. E vai descobrir que a pessoa que foi colocada lá não é competente para a mesma vaga, mas já que é familiar do tal fulano, e esta pessoa acaba entrando lá. Isso é uma realidade que está acontecendo atualmente. Jovens, devemos abraçar o investimento em conhecimento, em empreendedorismo, em administração financeira, como abrir empresa, porque se nós não tivermos conhecimento que tem a ver com a área de empreender e alcançar a sua liberdade financeira. Vamos ver os estrangeiros. Quantos estrangeiros, na sua maioria, vocês estão a ver que estão a sofrer, que estão aqui no país? Os estrangeiros estão bem. Você que é o dono do seu próprio país, não tem terreno, não tem casa e para piorar, não tem emprego. Se calhar é formado, mas para um jovem moçambicano abrir empresa é tão difícil, enquanto um estrangeiro pode abrir empresa enquanto está em casa dele sentado. Enquanto não eliminarmos a corrupção, enquanto não eliminarmos os esquemas de facilitação por intermédio de dinheiro, nós ainda teremos um país com problemas graves. Não se justifica. Dubai não tem nada. Condições climáticas, não tem recursos. Nós estamos 100 vezes avançados em recursos do que Dubai. Mas veja Dubai e veja o estado, como é que está em Moçambique, né? Não se justifica. A energia da África do Sul vem de Moçambique, mas você vai descobrir que os sul-africanos gozam de energia com uma energia baixa. E nós próprios, moçambicanos, jovens, não temos acesso à própria energia, que é nossa. Que dizem que a hora basta já, ok? Já é nossa. Mas você vai ver, vai aqui em Malásia, que tem casas que não tem energia. Vai aqui em Matolagara, que vai encontrar. Existem casas que ainda não foram colocadas energia ainda hoje. Eu estava lá, tem alguns bairros lá que você vê que tem problema de energia. E quando você for a consultar, dirá, é porque estão lá no seu próprio país, por causa do regime. Qual é o regime que nosso país? Nós estamos no regime democrático.
Não, nós não somos democratas. Nós não somos democratas. Nós estamos num regime ditatorial em que você quer comer nhangana, alguém chega na tua casa. Gana tseque. Não, eu quero nhangana. Quer dizer, obrigatoriamente. É assim como está acontecendo com a juventude atual. Estão-se a licenciar muito. Vão trabalhar onde esses licenciados? Vão trabalhar onde? Não vão empreender? Aqui é que está o problema, é por causa do regime. É por isso que eu estava a chamar a atenção aos jovens. Vamos aprender o que é empreendedorismo. Vamos abrir e criar negócio. Aprender acerca da administração financeira. Para criar independência financeira. Você confiando no trabalho, porque vão me empregar. Jovem, vais morrer com muitos problemas. E um ponto muito importante que eu estou aqui a deixar: a atitude de mudança desse país não depende deles, depende de eu e você que somos jovens, porque o futuro dessa nação depende de nós. Agora, se nós não nos movimentarmos, porque também tem um outro grupo também, não é só criticar o governo, tem um certo grupo de jovens que só criticam e não fazem nada. Jovens, você não vai mudar esse país sentado na sua casa, bater um fogo aí povo moçambicano, do Raí norte ao sul, este ou oeste, todos nós somos moçambicanos. Não pode haver fronteira. Temos que fazer alguma coisa para cooperar de uma maneira positiva para que o nosso país possa ir avante. Porque caso contrário, será muito difícil. Mas muito, muito difícil mesmo.